A cinemática estelar aborda o estudo do movimento das estrelas, prescindindo do entendimento sobre como adquiriram esse movimento, em contraste com a dinâmica estelar, que considera os efeitos da gravitação. Analisar o deslocamento de uma estrela em relação ao Sol revela informações cruciais sobre sua origem, idade, assim como a estrutura e evolução da galáxia envolvente. Na astronomia, é amplamente aceito que a maioria das estrelas tem sua origem em nuvens moleculares conhecidas como berçários estelares. Estrelas formadas nesses ambientes dão origem a aglomerados abertos, compostos por milhares de membros, os quais se dissociam ao longo do tempo. As estrelas que se afastam do núcleo do aglomerado são identificadas como membros de uma associação estelar. Quando essa associação se separa do aglomerado e passa a vagar pela galáxia como uma unidade coesa, ela é então denominada como um grupo movente. Velocidade espacial. O componente do movimento estelar que se afasta ou se aproxima do Sol, conhecido como velocidade radial, pode ser mensurado através do desvio espectral causado pelo efeito Doppler. Por outro lado, o movimento próprio, ou transversal, pode ser determinado por meio de múltiplas observações posicionais em relação a objetos mais distantes. Utilizando métodos astrométricos, como a paralaxe, a distância relativa de uma estrela pode ser estabelecida, permitindo o cálculo da sua velocidade espacial. Esse valor representa o movimento efetivo de uma estrela em relação ao Sol ou ao sistema de repouso local, SRL. Este último é geralmente considerado como a posição atual do Sol seguindo uma órbita circular ao redor do centro galáctico, com a velocidade média das estrelas vizinhas de baixa dispersão. O movimento do Sol em relação ao SRL é denominado movimento solar peculiar. As estrelas na Via Láctea são categorizadas em duas classes principais, com base na metalicidade, ou seja, nas proporções de elementos com número atômico maior que o hélio. Entre as estrelas próximas, observou-se que as estrelas da população I, com maior metalicidade, geralmente possuem velocidades menores em comparação com suas equivalentes mais antigas, as estrelas da população segunda. Estas últimas seguem órbitas elípticas inclinadas em relação ao plano galáctico. A análise da cinemática de estrelas próximas levou à identificação de associações estelares, sugerindo que esses grupos compartilham um ponto de origem comum em nuvens moleculares gigantes. Na Via Láctea, três componentes primários da cinemática estelar são reconhecidos: o disco, o halo e a protuberância ou barra. Esses grupos cinemáticos estão intimamente ligados às populações estelares da galáxia, revelando uma correlação significativa entre o movimento e a composição química, indicando assim distintos mecanismos de formação. O halo pode ser subdividido em halo interno e halo externo, onde o halo interno exibe rotação direta em relação à galáxia, enquanto o halo externo apresenta um movimento retrógrado relativo. Estrelas de alta velocidade. Dependendo da definição, uma estrela de alta velocidade pode ser uma estrela que se move desde 65 km por segundo até 100 km por segundo em relação ao movimento médio das estrelas próximas ao Sol. Essa velocidade é por vezes denominada supersônica em relação ao meio interestelar circundante. Os três tipos de estrelas de alta velocidade são estrelas em fuga, estrelas do halo e estrelas hipervelozes. Estrelas em fuga. Uma estrela em fuga é uma que se move através do espaço a uma velocidade anormalmente alta em relação ao meio interestelar circundante. O movimento próprio de uma estrela muitas vezes se projeta exatamente na direção de uma associação estelar, da qual ela deve ter saído. Há dois mecanismos que podem originar uma estrela em fuga. No primeiro cenário, uma aproximação entre dois sistemas binários pode resultar no colapso dos dois sistemas, evento em que algumas das estrelas podem ser ejetadas em altas velocidades. No segundo cenário, uma explosão de uma supernova em uma estrela múltipla pode resultar na dispersão em alta velocidade dos componentes remanescentes desse sistema. Os dois mecanismos são teoricamente plausíveis, mas os astrônomos geralmente aceitam a hipótese da supernova como sendo mais provável na prática. Um exemplo de um grupo de estrelas em fuga que tem relação entre si é o caso de Ia Aurigae, 53 Arietis e Mu Columbae, todas as quais se distanciam umas das outras a velocidades superiores a 100 km por segundo. Comparativamente, o Sol se move através da galáxia a 20 km por segundo mais rapidamente que a média das estrelas locais. Rastreando o movimento dessas estrelas,
Constata-se que suas trajetórias fazem interseção nas proximidades da nebulosa de Órion há aproximadamente 2 milhões de anos. Acredita-se que o loop de Barnard seja um remanescente da supernova que ejetou essas estrelas. Outro exemplo é o objeto de raio-x Vela X1, ao redor do qual as técnicas fotodigitais apontaram a presença de uma típica hipérbole de choque em arco. Estrelas do Halo. As estrelas de alta velocidade são estrelas antigas que não compartilham do movimento do Sol ou da maioria das estrelas da vizinhança solar, que se encontram em órbitas circulares similares ao redor do centro da galáxia. Contrariamente às estrelas vizinhas, elas viajam em órbitas elípticas, o que muitas vezes as fazem orbitar bem por fora do plano galáctico. Apesar de suas velocidades orbitais não exceder a do Sol, suas diferentes trajetórias resultam em velocidades relativas mais altas. Estrelas hipervelozes. As estrelas hipervelozes são estrelas cuja velocidade é tão alta a ponto de possibilitar que elas escapem do empuxo gravitacional da galáxia. Estrelas ordinárias na galáxia possuem velocidades da ordem de 100 km por segundo, ao passo que as estrelas hipervelozes, especialmente aquelas próximas ao centro da galáxia, onde supõe-se que a maior parte das estrelas se origine, possuem velocidades da ordem de 1000 km por segundo. A existência das estrelas hipervelozes foi prevista em 1988 e confirmada em 2005. Atualmente, 16 estrelas desse tipo são conhecidas, uma das quais se supõe ter se originado na Grande Nuvem de Magalhães, e não na Via Láctea. Todas as estrelas hipervelozes conhecidas atualmente se encontram em uma distância de 50,000 parsecs da Terra e não estão ligadas a nenhuma galáxia. Acredita-se que 1000 estrelas hipervelozes existam na Via Láctea. Levando em conta que o número de estrelas em nossa galáxia se situa ao redor de 100 bilhões, esse montante constitui uma fração minúscula do total de estrelas na galáxia. Mecanismos de produção. O principal mecanismo de formação das estrelas hipervelozes pode ser resumido da seguinte forma: acredita-se que elas se originam durante aproximações de estrelas binárias do buraco negro supermassivo do centro da Via Láctea. Um dos dois parceiros é capturado pelo buraco negro, enquanto o outro consegue escapar em alta velocidade. É preciso salientar que capturado não quer dizer que a binária seja necessariamente tragada, não há possibilidade da captura de uma estrela hiperveloz por um buraco negro. As estrelas hipervelozes conhecidas são estrelas de sequência principal cujas massas superam em poucas vezes a do Sol. Uma equipe de pesquisadores do Observatório de Córdoba na Argentina acredita que as estrelas hipervelozes de nossa galáxia são resultados de uma fusão com uma colisão entre a Via Láctea e uma galáxia anã orbitante. Segundo eles, uma galáxia anã que tem orbitado a Via Láctea atravessou o centro da Via Láctea. No momento em que a galáxia anã se aproximou ao máximo do centro da Via Láctea, houve um intenso empuxo gravitacional. Esse empuxo elevou a energia de algumas estrelas de tal maneira que elas foram ejetadas para o espaço extragaláctico. Especula-se que algumas estrelas de nêutrons viajem a velocidades similares. No entanto, as estrelas conhecidas não possuem nenhuma ligação umas com as outras, tampouco são os seus mecanismos de criação similares. As estrelas de nêutrons são remanescentes de supernovas, e suas velocidades extremas são provavelmente resultantes de explosão assimétrica de supernova. Acredita-se que a estrela de nêutrons RxJ0822-4300, cujos movimentos foram medidos a uma velocidade recorde de 1.500 km por segundo em 2007 pelo Chandra X-Ray Observatory, tenha sido produzido desta maneira. Grupos cinemáticos. Um conjunto de estrelas que apresentam idades e movimentos espaciais similares é denominado um grupo cinemático. As estrelas constituintes deste grupo são passíveis de uma origem comum, tal como a evaporação de um aglomerado aberto, remanescentes de uma região formadora de estrelas, ou coleções de interfaces de explosões formadoras de estrelas em diferentes períodos de tempo em regiões adjacentes. A maioria das estrelas se originam em nuvens moleculares conhecidas como berçários estelares. As estrelas formadas em uma nuvem desse tipo compõem aglomerados abertos mantidos pela ação da gravidade contendo milhares de membros que apresentam idades e composições similares. Esses grupos se desassociam com o passar do tempo. Grupos de estrelas que escapam do aglomerado, ou que não se encontram mais unidos pela gravidade formam associações estelares.
Na medida em que essas estrelas envelhecem e se dispersam, a associação deixa de ser aparente e elas se tornam grupos moventes de estrelas. Os astrônomos são capazes de determinar se as estrelas fazem parte de um grupo cinemático porque elas compartilham da mesma idade, metalicidade, e cinemática, velocidade radial e movimento próprio. Como as estrelas de um grupo movente são formadas em conjunto e ao mesmo tempo em uma mesma nuvem gasosa, apesar de serem posteriormente colapsadas por forças tidais, elas compartilham das mesmas características. Associações estelares. Uma associação estelar constitui um grupo de estrelas com elevado grau de independência, as quais compartilham da mesma origem, mas não se encontram mais unidas pela força gravidade e ainda se movem juntas através do espaço. As associações são identificadas primariamente por seus vetores de movimento comuns e idades. A identificação através da composição química também é utilizada na definição de uma estrela como membro de uma associação estelar. As associações estelares foram descobertas pela primeira vez pelo astrônomo armênio Victor Ambartsumi em 1947. O nome convencional de uma associação estelar emprega os nomes ou as abreviações da constelação, ou constelações, que as hospedam, o tipo de associação, e às vezes um identificador numérico. Tipos. Em princípio, Victor Ambartsumian categorizou as associações estelares em dois grupos, O, B e T, baseando-se nas propriedades de suas estrelas. Uma terceira categoria, R, foi sugerida posteriormente por Sidney van den Bergh para as associações que iluminam as nebulosas de reflexão. As associações O, B, T e R formam uma continuidade de agrupamentos estelares jovens. Mas atualmente não é certo se elas formam uma sequência evolucionária, ou representam outro fator envolvido. Alguns grupos também exibem propriedades tanto das associações OB quanto T, o que dificulta a categorização de todas as associações. Associações OB. Associações jovens contêm entre 10 e 100 estrelas maciças de classes espectrais U e B e são conhecidas como associações OB. Acredita-se que elas se formam dentro do mesmo volume no interior de uma nuvem molecular gigante. Quando a poeira e o gás circundante houver se dissipado, a força gravitacional que une as estrelas remanescentes se enfraquece, fazendo com que elas passem a vagar livremente pelo espaço. Acredita-se que a maioria de todas as estrelas na Via Láctea se formaram como associações OB. Estrelas de classe O possuem vidas curtas, e implodem em supernovas em 1 milhão de anos. Como resultado, as associações OB possuem geralmente uma idade de poucos milhões de anos, talvez menos. As estrelas UB em uma associação queimariam seus combustíveis em 10 milhões de anos. Um período curtíssimo, comparado à idade atual do Sol, em torno de 5 bilhões de anos. O satélite Parcos conduziu medições que localizaram várias associações OB a até 650 parsecs do Sol. A associação OB mais próxima é a associação Scorpio-Centaurus, localizada a aproximadamente 400 anos-luz do Sol. Associações OB também foram encontradas na Grande Nuvem de Magalhães e na galáxia de Andrômeda. Essas associações podem ser bem dispersas, abrangendo 1,500 anos-luz em diâmetro. Associações T. Grupos estelares jovens podem conter algumas estrelas T Tauri ainda em processo de adentrar a sequência principal. Essas populações esparsas contendo mais de 1000 estrelas T Tauri são conhecidas como associações T. O exemplar mais próximo é a associação T Taurus Auriga, localizada à distância de 140 parsecs do Sol. 24 outros exemplos de associações T incluem a associação TR Corona Australis, a associação T Lupus T, a associação T Chamaeleon e a associação T Velorum. As associações T são frequentemente encontradas nas vizinhanças da nuvem molecular em que se formaram. Algumas, mas não todas, incluem estrelas da classe OB. Resumindo as características dos membros dos grupos moventes, pode-se dizer que eles possuem a mesma imagem e as mesmas origens, a mesma composição química e a mesma amplitude e direção em suas velocidades vetoriais. Associações R. Associações de estrelas que iluminam as nebulosas de reflexão são denominadas associações R, um nome sugerido por Sidney van den Bergh após a descoberta de que as estrelas nessas nebulosas apresentam uma distribuição não uniforme. Esses agrupamentos estelares jovens contêm estrelas novas da sequência principal que não são suficientemente maciças para dissipar as nuvens interestelares nas quais se formaram.
Isso possibilita que as propriedades da nuvem escura circundante seja examinada por astrônomos. Como as associações R são mais abundantes que as associações OB, elas podem ser utilizadas para se delinear as estruturas dos braços das galáxias em espiral. Um exemplo de associação R é Monoceros R2, localizada a 830-50 parsecs do Sol. Grupos moventes. Se os remanescentes de uma associação estelar passam a vagar pela galáxia, elas passam a ser denominados coletivamente como um grupo movente. Os grupos moventes podem ser antigos, tal como o grupo movente Ora 1614 formado há 2 bilhões de anos atrás, ou jovens, tal como o grupo movente AB Doradus formado há apenas 50 milhões de anos. Os grupos moventes foram bastante estudados por Olin e Egin nos anos 60. Uma lista dos grupos moventes mais próximos foi compilada por Lopes Santiago et al. O mais próximo de todos é o grupo movente Ursa Major, que inclui todas as estrelas do asterismo Grande Carro, exceto Ursae Majoris e Ursae Majoris. Esse grupo é próximo o bastante a ponto de o Sol se localizar em suas bordas externas, sem constituir parte do grupo. Assim, enquanto os membros se concentram em declinações próximas a 60 graus N, as formações mais externas se encontram mais distantes no céu, como o Triangulum Austrália 70 graus S. Correntes estelares. Uma corrente estelar é uma associação de estrelas orbitando uma galáxia que fora outrora um aglomerado globular ou uma galáxia anã e se encontra agora dividida e estendida ao longo de sua órbita por forças tidais. À medida que mergulhamos nos intricados movimentos estelares, desvendamos as nuances da nossa galáxia. A cinemática estelar, com seus elementos distintos de velocidade radial e movimento próprio, revela um espetáculo cósmico de estrelas em constante dança pelo espaço. A compreensão da posição relativa das estrelas, aliada à paralaxe, nos proporciona insights sobre a velocidade espacial e, por conseguinte, o movimento real em relação ao Sol ou ao sistema de repouso local. Este último, uma âncora orbital do Sol em sua jornada pela galáxia, adiciona uma camada intrigante ao estudo, chamada de movimento solar peculiar. Na Via Láctea, a diferenciação entre populações estelares baseada na metalicidade e as descobertas de associações estelares revelam uma história compartilhada nas vastas nuvens moleculares. Os três componentes cinemáticos principais, disco, halo e protuberâncias barra, delineiam uma narrativa que entrelaça movimento e composição química, revelando os mecanismos de formação únicos de cada componente. Ao contemplar essa complexa sinfonia de movimentos estelares, somos guiados a uma compreensão mais profunda da dinâmica intrínseca da nossa galáxia. A cinemática estelar não apenas mapeia o caminho das estrelas, mas também conta a história de sua origem, evolução e interações ao longo do tempo cósmico. Neste vasto teatro celeste, a dança das estrelas nos convida a explorar os mistérios que permeiam o cosmos, continuando a inspirar as mentes curiosas a desvendar os segredos do universo. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.